E aí, vamos estudar a lição? Estamos hoje no segundo dia do mês de junho. Se terça-feira, dia 2 de junho, é dia do make-off, de estudarmos as curiosidades sobre o assunto desta semana, o poder do amor. Então vamos lá aprender sobre o personagem principal de hoje. Vamos estudar sobre João, sobre a sua transformação e como é que isso ocorreu pelo poder de Deus. João é conhecido na Bíblia como o Filho de Deus, né? O discípulo a quem Jesus amava. Está em João 21:20. É, no nosso ponto de vista, é um dos discípulos favoritos de Jesus, se estivesse a forma de escolha, né? Ou seja, João era um discípulo muito importante e muito amado pelo seu mestre. Mas antes de ser chamado do discípulo que mais amava, ele era chamado de Filhos do Trovão. Ele, junto com seu irmão Tiago, que era um discípulo de Jesus Cristo, eram chamados de Filhos do Trovão, e não era por acaso, porque eles eram orgulhosos, arrogantes e inconsequentes. E muito temperamento, muito forte, né? Muito temperamental. Isso com certeza é reprovável para Deus e para Jesus. Essa forma de guardar rancor das pessoas, essas consequências do pecado, né? Isso tudo é muito feio para um cristão. Mas o que aconteceu? Eles, principalmente João, foi lá, aprendeu do que é certo e do que é errado, do que da forma que eles eram é totalmente errado, para o certo, que é seguindo o exemplo de seu mestre Jesus. E aí juntos aprenderam a seguir o seu mestre e todo o seu caminho. E João, né, sendo um grande homem, foi um dos discípulos que esteve presente, testemunhando a glória de Jesus no Monte da Transfiguração e na agonia no Getsemane. Né? João passou de um homem ruim, uma pessoa difícil de se lidar, para uma ótima pessoa, um dos maiores discípulos e, posteriormente, um dos maiores apóstolos da igreja cristã. Amém? Vamos aprender um pouco mais sobre ele. Vamos falar agora sobre o novo João, um João transformado. Esse novo João escreveu o seu próprio livro, a quarto evangelho, o livro de São João, e também as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, que conhecemos muito bem. Ao contrário de outros livros, o nome do autor é o mesmo nome do livro. Ele escreveu, inclusive, o Apocalipse, né? João, 1ª João, 2ª João, 3ª João e também o Apocalipse. Todas aquelas visões que lemos, né, no livro de Apocalipse foram vistas por meio de João e vindo de Jesus. Ele escreveu essas cartas de 1ª e 3ª João entre o final de 80 depois de Cristo e início de 90 depois de Cristo. João e muitos outros fiéis começaram a sofrer perseguições. Vimos isso muito bem em Paulo, né, na história de Paulo, que foi muito perseguido, e João não foi um que escapou. Junto com outros vários cristãos foram muitos perseguidos nessa época pelo imperador Dominiciano. E durante esse período, João passou a sua vida em Éfeso, na igreja de Éfeso, escrevendo as cartas de João, que foram escritas para neutralizar a disseminação de falsos ensinos entre os crentes efésios. João escreveu essas cartas, as 3 cartas, principalmente para os efésios, para dizer que aqueles falsos ensinos não deveriam ser seguidos, que um deles era que o ser humano podia pecar, era algo normal. Pecar é algo totalmente normal de um ser humano. Pois ensinava que a alma de uma pessoa era santa e separada do corpo humano, que era mau. Portanto, poderia ser feito qualquer coisa com o corpo, já que o espírito não seja afetado por isso. Olha só, né? O espírito seria o mais importante. E depois que você morreria, o que importa era o espírito que subia para o céu, o Espírito Santo. E já o corpo podia pecar. É muito perigoso. Existiam muitas outras heresias, mas essa é uma das piores, que João deixou bem claro que isso é muito errado para os cristãos, aos Efésios e para nós hoje, nestas cartas. Se você tem curiosidade, já leia, para que você entenda mais.
Vamos orar sobre o assunto? Senhor, muito obrigado por estarmos aprendendo sobre a história de João. E hoje fizemos um resumo de sua vida, sobre a sua transformação e sobre o seu novo ser. Senhor, devemos ser transformados em nome de Jesus. Amém.